O Antigo Testamento é recheado de vários e vários personagens que têm histórias misteriosas, que causam fascínio e deixam as pessoas muito interessadas em saber quem realmente foi tal personagem. Nesse vídeo eu estarei fazendo a segunda parte explicando a respeito da identidade de Melquisedeque, a origem de Melquisedeque, a parte 2. Nesse vídeo eu estarei abordando e falando a respeito das interpretações mais aprofundadamente, explicando cada uma delas e expondo a minha opinião, lembrando que eu respeito todas as opiniões. Não é de hoje que vários e vários personagens do Antigo Testamento têm causado fascínio e interesse de todos os especialistas e eruditos, rabinos e teólogos a respeito de suas histórias. Melquisedeque é um desses personagens. Como dito no episódio anterior, no vídeo anterior a respeito de Melquisedeque, foi apresentada a visão e a interpretação que Melquisedeque seria um rei cananita, um rei de origem cananeia. O baixo dessa interpretação é que Melquisedeque, segundo Hebreus capítulo 7, vai declarar que ele não tinha pai, nem tinha mãe, nem genealogia. Então, seria um ponto negativo para essa interpretação, onde diz a respeito de Melquisedeque que ele seria um rei cananita ou um rei cananeu. Porém, há um ponto positivo nessa interpretação que ela explica e ela sana uma dúvida a respeito de Melquisedeque, que seria Melquisedeque teria, na verdade, um descendente. Mas espera aí, quem seria esse descendente de Melquisedeque? A Bíblia vai declarar que o nome Melquisedeque, né, não a Bíblia, mas a linguística, vai declarar que Melquisedeque, na verdade, era um título, um termo para um título do rei Melquisedeque, e não o seu nome, não seria o nome de Melquisedeque. O nome de Melquisedeque seria outro nome. Então, a Bíblia vai declarar que existe um outro personagem nas Escrituras Sagradas, descrito no livro de Josué, que tem um nome muito semelhante ao nome de Melquisedeque. Isso poderia supostamente apresentar que Melquisedeque deixou um descendente, provavelmente um bisneto ou um trineto de Melquisedeque. Mas quem seria esse personagem? Esse personagem não seria ninguém mais, ninguém menos do que Adonisedeque. Repare a semelhança entre o nome Adonisedeque com o nome Melquisedeque. Adonisedeque, portanto, segundo essa interpretação, lembrando que eu estou falando a respeito de interpretações, segundo essa interpretação, Melquisedeque seria realmente um cananita, um rei cananeu, porque a Bíblia realmente diz isso, que ele era um rei de Canaã, né? No caso, o rei de Salem, que é Jerusalém, o antigo nome de Jerusalém, que é Shalem. Ele era um rei e Adonisedeque, portanto, seria um ancestral dele, mas, como dito anteriormente, existe uma falha nessa interpretação por conta de que essa interpretação ignora Hebreus capítulo 7, onde diz que Melquisedeque não tinha pai e não tinha mãe nem genealogia. Existe uma grande interpretação rabínica, uma interpretação judaica a respeito da identidade de Melquisedeque, que declara que Melquisedeque seria Shem, filho de Noé. Porém, essa interpretação ela não é defendida por todos os judeus. Não é todas as comunidades judaicas que defendem essa interpretação, apesar de ser uma interpretação muito interessante. Até porque ela é uma interpretação que sana a dúvida de qual seria o real nome de Melquisedeque. Até porque Melquisedeque, na verdade, é um título. Então seria o nome dele Sem, filho de Noé? Essa interpretação ela tem alguns baixos. Como dito no vídeo anterior, ela tem alguns baixos. E o maior baixo dessa interpretação é que o que Melquisedeque, sendo que ele seria supostamente Sem, o que Sem, filho de Noé, estaria fazendo, reinando numa terra de cananeus. Até porque essa interpretação também ignora a história de Shalem ou de Salem, porque Salem foi fundada por cananitas, foi fundada por amoritas e por hititas, por heteus, pelos descendentes de Canaã. Como então seria que Sem, filho de Noé, que seria Melquisedeque, estaria reinando
para cananeus. O mais óbvio seria que Melquisedeque, que no caso seria Sem, no caso Sem, estaria na Mesopotâmia, na Caldeia, no Iraque, na Assíria ou na Síria, em Arã, por conta de que ele deveria estar reinando sobre a sua descendência e não a descendência de seu irmão Cã, que no caso seria os cananeus. Lembrando que Cã também teve outras origens, que deu origem ali aos povos africanos, como por exemplo Cush deu origem a muitos povos africanos, juntamente com Mizraim e Put, todos filhos de Cã. Agora eu vou apresentar por completo a minha interpretação como teólogo e como linguista a respeito de Melquisedeque. O que eu penso a respeito de Melquisedeque? Quem é Melquisedeque na minha visão, na minha interpretação como teólogo e como linguista? Primeiramente, eu devo admitir que existem várias interpretações a respeito da pessoa de Melquisedeque. E muitas são muito interessantes. Inclusive, existe uma outra interpretação que vai declarar que Melquisedeque seria o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ou que Melquisedeque também seria um anjo, que são interpretações bem plausíveis na minha visão, que também poderiam se encaixar, porém eu não fico com essa interpretação. Outras interpretações também vão dizer que Melquisedeque seria, na verdade, Jesus, porém não faz sentido, até porque o próprio livro de Hebreus 7 nega essa possibilidade, onde vai declarar que Melquisedeque era semelhante a Jesus e que Cristo fazia parte da ordem de Melquisedeque. Se ele fazia parte da ordem, ele não era Melquisedeque. E se ele é semelhante, ser semelhante não é ser alguém. Então, o próprio livro de Hebreus nega essa possibilidade de ele ser Cristo no Antigo Testamento. Mas indo agora explicando a interpretação de que Melquisedeque seria, na verdade, Enoque, Enoque foi um homem muito, mas muito justo na Bíblia, o mais justo na época anterior ao dilúvio. E ele, por ser tão justo, Deus o tomou da terra, ele transladou, ele arrebatou Enoque da terra para não ver a morte. Fazendo uma observação aqui que eu respeito todas as interpretações, e eu espero que respeitem a minha interpretação como teólogo e como linguista. Eu defendo que Melquisedeque seria Enoque, por quê? Porque Melquisedeque era justo e Enoque também era justo aos olhos de Deus. Um homem para ser comparado a Cristo, que no caso de Melquisedeque ele foi comparado a Cristo em Hebreus capítulo 7, ele deve ser um homem limpo, um homem extremamente justo aos olhos de Deus. E quem melhor do Antigo Testamento para ser Melquisedeque do que o próprio Enoque? Outro ponto interessante a se destacar aqui é que em Hebreus capítulo 7, as genealogias elas são contadas a partir dos filhos de Noé e de Noé. Agora, Enoque, ele não era descendente, ou melhor, ele não vinha de Noé, mas ele era um ancestral de Noé. A parte onde diz que Melquisedeque não tinha genealogia pode estar se referindo a Enoque ter perdido a sua descendência e ninguém da sua descendência existir. Por isso que, na verdade, ele é chamado de uma pessoa que não tinha descendência, ou que pelo menos o autor de Hebreus não sabia a origem dele, porque ele não vinha nem de Canaã, e nem de Cã, e nem de Sem, e nem de Jafé. Estes são alguns dos motivos que eu defendo que Enoque seria o Melquisedeque, que estaria ali cumprindo uma missão para Deus, sendo um homem justo e sendo um sacerdote. Lembrando que Enoque era um grande profeta e era um homem que estava dentro do manto sacerdotal antediluviano. Eu espero que todos tenham gostado e quero adiantar a todos que está vindo uma série no canal a respeito de Deus nas outras culturas, o fator Melquisedeque. Fiquem todos com Elohim e até os próximos vídeos.